Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Somos graduandos de enfermagem do 5º semestre e hoje o nosso grupo falará sobre alterações causadas pela Covid-19 nos adultos. Já sabemos que indivíduos infectados com essa doença podem sofrer diversas alterações no seu organismo e hoje, especificamente, falaremos sobre alterações cardiovasculares, ou seja, alterações causadas no coração. A atual pandemia gerada pelo novo coronavírus, que originou em Wuhan, na China, tem sido foco de preocupação em saúde em todo o mundo desde o seu surgimento. A sua elevada transmissibilidade, associada à ausência de um tratamento eficaz, implica um forte impacto na área de investigação. Relatos sobre formas atípicas de apresentação, fatores de risco associados e medicamentos testados para reduzir a morbimortalidade saturam a mídia. A comunidade cardiológica está ativamente presente, visto que as manifestações cardiovasculares são frequentes e variadas, bem como o risco aumentado de má evolução nos indivíduos com doença cardiovascular prévia. E esse vírus possui alta transmissibilidade e tempo de incubação de entre 4 e 8 dias. O principal modo de transmissão ocorre pelo contato direto e indireto com gotículas respiratórias. E os sintomas mais frequentes incluem febre, fadiga, tosse seca, dores musculares e congestão das vias aéreas superiores. Os indivíduos com maior probabilidade de apresentarem sintomas mais graves são os que apresentam algum tipo de doença, como, por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e histórico de tabagismo. Algumas outras complicações também foram observadas e incluem nesse quesito, como, por exemplo, síndrome da angústia respiratória aguda, que é o acúmulo de líquido nos pulmões, que ocasiona a falta de oxigênio no sangue, choque séptico, acidose metabólica, que é o excesso de acidez no sangue, disfunção da coagulação e síndrome da disfunção de múltiplos órgãos em poucos dias. Entre as comorbidades associadas, as maiores complexibilidades na assistência à Covid-19 são para as doenças cardiovasculares. E estudos demonstraram que os indivíduos que possuem fatores de risco cardiovascular aparentam ter maior probabilidade de adquirir a Covid-19 e podem exibir maior gravidade e sequelas dessa doença. Além disso, infectados pela Covid podem manifestar complicações cardiovasculares, como, por exemplo, injúria do miocárdio, insuficiência cardíaca, síndrome de Takotsubo, conhecida como a síndrome do coração partido, arritmias e choque. O dano ao sistema cardiovascular pode resultar no desequilíbrio entre alta demanda metabólica e baixa reserva cardíaca, inflamação sistêmica, trombogênese, que é a formação de trombos, ou seja, de coágulos no sangue, e lesão cardíaca direta pelo vírus. As doenças cardiovasculares são causadoras do maior número de mortes mundialmente. Com frequência, a presença de doenças cardiovasculares aumenta o potencial de letalidade e mortalidade da Covid-19. Tem se tornado um dos principais fatores de gravidade e internação em UTI, com complicações e necessidade de procedimentos invasivos. Outros estudos também demonstraram que os pacientes com doenças cardiovasculares ou fatores de risco para doenças cardiovasculares tendem a ter maiores gravidades e piores desfechos no decorrer da doença, e que o aumento do tempo de internação, necessidade de procedimentos invasivos, favorece infecções relacionadas à assistência à saúde, sepse, infecção generalizada e piora do quadro clínico. Pode-se dizer também que mesmo sem histórico de doença cardiovascular, o paciente pode apresentar intercorrências relacionadas ao sistema cardiovascular, sendo a miocardite fulminante, que é a inflamação do tecido muscular do coração. Neste contexto, as principais complicações relacionadas são lesão miocárdica aguda, arritmia e disfunção do ventrículo esquerdo. A combinação desses desfechos, juntamente com a infecção, pode intensificar a hipóxia, que é a ausência de oxigênio, e promover a diminuição da sobrevivência. Observações clínicas mostraram que os pacientes com Covid-19 tiveram uma sobrecarga no coração e no sistema vascular, ocasionando hipertrofia dos cardiomiócitos, que são as células musculares do coração,
e alta pressão arterial. Outro fator da lesão do sistema cardiovascular é a tempestade inflamatória, iniciada pela invasão viral das células da superfície pulmonar, que causa diretamente uma inflamação pulmonar, e a invasão dos cardiomiócitos, que são as células musculares do coração, que causam edema, ou seja, inchaço, degeneração e a necrose, ou seja, morte dessas células. A hipóxia, que é a ausência de oxigênio, também é um fator de lesão do sistema cardiovascular. Assim, a lesão cardiovascular poderá ocorrer também devido à descompensação entre a demanda exigida pela infecção do vírus e a capacidade de oferta de nutrientes e oxigênio pelo coração, em que, para garantir o suprimento e a demanda de energia, aumenta o bombeamento de sangue, ocasionando uma disfunção e uma insuficiência cardíaca, resultando em um infarto do miocárdio tipo 2, conhecido popularmente como ataque cardíaco. Diante de toda a situação atual, é de extrema importância que a população se conscientize e faça o isolamento domiciliar, estando sintomática ou não, com o objetivo de diminuir o número de pessoas contaminadas e achatar a curva epidêmica. Já as pessoas que tiverem a necessidade de circular em locais públicos, por motivos de trabalho ou força maior, devem adotar as medidas preventivas. Portanto, usem máscaras e se cuidem. Juntos, vamos vencer o coronavírus.